Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Silva falando com vocês direto aqui dos estúdios do Quarto Invertido, no mais um Alpha. Ele insiste. Ele não consegue fazer eu digo, isso é muito cringe a gente falar junto o nome do negócio. É muito legal, poxa. Eu não vou. Lá nos anos 80, quando eu vou me curvar isso, cara. Quando tu nasceu nos anos 80, era assim os assim, programas, não faz. Hoje em dia é cringe, eu sou uma geração mais pra frente. Não gosto de fazer essas paradas, não. Mas a gente tá em mais um desses podcasts especiais. Claro. Que a gente recebe essas pessoas, Diogo, que nos dão o prazer de sua visita aqui, cara. A gente é um podcast tão humildezinho, pequenininho, começando agora. Exatamente. Tá engatinhando. E as pessoas dão essa moral de vir até aqui conversar com a gente, cara. E a gente fica muito grato por isso. Estamos aqui com a presença de alguém que, se tu ligar a televisão ali por volta do meio-dia, mais ou menos, né, na Liberal, e gosta de esporte, tu vai ver lá ele falando sobre o remo, sobre o Paysandu e outros tipos de esportes aqui na cidade. Que é o André Lohan. Isso. Certo? E ele tá com o filho dele. Acompanhado, olha aí, ó. Uma outra versão do André Lohan. É o clone. Que inclusive é famoso, já famoso. Apareceu várias vezes na televisão aí. Na Globo, né? Isso, olha aí, na Liberal, na Globo. Ele tem currículo. Olha aí, tá melhor que a gente. Mas aqui tu pode olhar pra tua câmera aqui e se apresentar pro nosso pessoal aí. Bom, pessoal, André Lohan na área, junto com o Andrezinho. A gente veio aqui conversar com o pessoal do AlphaCast, trocar uma ideia. Estamos aí pra falar sobre vários assuntos, inclusive futebol. Olha lá. Inclusive, porque não é só sobre o que a gente vai falar. Exatamente. Porém, é um ponto muito importante, né? Porque a gente já pode falar sobre o primeiro... tirar o elefante da sala, né? Claro, vamos lá. Qual é o teu time? Andrezinho, qual é o time do papai? O papai torce pelo Remo ou pelo Paysandu? Qual é a camisa que ele tem lá no guarda-roupa de time, guardado? Olha, pelo menos pra mim, ele tá pelos dois, mas ele Como assim? Rapaz. Como assim? Você já assistiu jogos do Remo e do Paysandu com o papai? Ah, mas E da Tuna? profissionalmente. E da Tuna? da turma também, tá que foi no campo. Foi no campo, você foi no estádio, não foi? Lembra do jogo? Qual foi o jogo? Tuna e... Tuna contra o time do Tifefeu. Fluminense do Piauí. Fluminense do Você lembra o placar? O placar foi empatado, 1-1. Olha lá, muito bom. bem. Tá, mas enrolou. Vocês perguntaram Ele não quer se queimar. Enrolou e não disse o time. E o menino tá treinado. Ele tá treinado pra ajudar o pai na enrolação. Eu disse que ele tem currículo. O menino tá treinado. Mas existe um certo prejuízo pra uma pessoa que trabalha com esporte de repente declarar seu time? Eu não sei te dizer, mas assim, eu acho que a gente tem duas coisas que precisam ser observadas. Primeiro que todos os dias muitos telespectadores acompanham meu trabalho, e tanto do Remo, do Paysandu, do interior do estado, da própria Tuna. E eu acho que quando você se posiciona dessa forma, você acaba assumindo um lado que eu acho que não é desejável pro jornalismo esportivo. Tu acha que perde um pouco de credibilidade? Eu acho que você acaba se posicionando e perde credibilidade nesse sentido. E isso me custa muito caro, né? Então, as pessoas me perguntarem isso mostra, por mais que alguém ache que eu sorria um pouco mais, me anime com A ou me anime com B. Só ficar voltando no vídeo pra ver. Calma aí. 5 calma segundos, aí. né? Olha pra câmera. Quer fazer um teste. Olha pra câmera. Tuna. Paysandu. Remo. Ficou mais tempo aí no Remo. Inexpressivo, cara. Não dá pra saber qual é o time do cara. Mas tem colegas de ele dá jornalista. muito time. Como, André? Meu pai tá pra muito time. Olha aí. Nossa, pra muito time. Testemunha. Criança, inclusive, não mente. Não, ele tá treinado, é diferente. Tem colegas também de profissão na área esportiva também que eles são declarados. Olha, eu torço pra esse time e quando tem jogo, Repá, por exemplo, né? Ele puxa ali, ele veste mais a camisa do time do que a de profissional. Tu vê no grito do gol. Eu acho que se o cara quer ser torcedor, eu acho que o cara fica na arquibancada e tem todo o direito, né? Mas eu acho que quando você tem uma função e essa função ela tem uma importância grande, que é de comunicar, trazer as informações de Remo Paysandu, as notícias do esporte paraense, eu acho que você precisa assumir uma postura de neutralidade, valorizando o esporte paraense, né? O futebol paraense como um todo. Até porque, cara, assim, a gente perde dinheiro com o Paysandu e o Remo na Série C. A Série C, é um prejuízo muito grande. Com exceção do jogo, com exceção do Vitória, que tem um contrato com a TV Globo ainda,
o Remo e Paysandu não tem contrato com o Grupo Globo. Então, a gente não transmite os jogos do Sport TV. E o Sport TV paga muito bem para você trabalhar numa transmissão, né? Então, assim, eu perco dinheiro. Todo mundo que trabalha com esporte perde, né? Então, assim, se eu pudesse, né, trabalhar nos 2 times, jogando 18 partidas, 19 partidas em Belém cada, né, isso refletiria diretamente na minha renda. Então, eu não tenho razão, né, para ter preferência por A ou B. Poderia ser a Tuna, poderia ser o Castanhal, o Cametá, posições, melhor, né? O mesmo cachê, né? Então a gente tem visto outros estados que os colegas do Grupo Globo, né, das afiliadas, têm essa renda extra e os caras estão trabalhando, né, tendo visibilidade do seu trabalho, né, repercutindo isso nacionalmente. Então, quem não gostaria de trabalhar numa transmissão do Remo com o Flamengo, do Paysandu com o Corinthians, né? Então, acho que a gente acaba perdendo muito. Tá, mas desculpa ser enjoado, mas eu vou só insistir mais um pouquinho, mas tu não precisa... Você quer que eu ria de novo? Não. Tu não precisa dizer o time, mas eu quero saber uma coisa. Tem um time? Cara, não tem mais um time. Não tem mais. Não tem mais um time. E te digo mais. Antes mesmo de eu entrar no jornalismo esportivo, eu já tinha tido a oportunidade de jogar nos 3 times. Então, comecei jogando futsal no Paysandu por uma questão de saúde. Eu precisava fazer uma atividade esportiva por conta de uma asma, a mais ou menos na idade do Andrezinho. E o time que estava voltando na época a ter uma categoria dessa faixa etária era o Paysandu. Então comecei no Paysandu. Depois de um ano, 2 anos jogando futsal no Paysandu, eu fui para Tuna. E lá na Tuna eu comecei no futebol de campo. Aí eu era goleiro, já comecei a treinar lá durante 7 anos na Tuna. E depois dessa minha experiência na Tuna, teve um jogo-treino que nós fizemos, né? A garotada do Sub-17 da Tuna foi fazer um jogo-treino contra os não relacionados do Remo. E nesse dia eu tava inspirado em alguma coisa e fiz um jogo-treino muito bom. E na época o Fernando Oliveira, que já faleceu, era diretor de futebol do Remo, me convidou para ser goleiro do profissional do Remo. E aí eu cheguei e fiquei treinando uma semana no profissional do Remo. Na época era o Juscelio, era o Buzeto, o Gilberto, eram esses os goleiros do Remo. E só que eu não permaneci porque a condição era assinar contrato para treinar de manhã, de tarde, viajar e tudo mais. Ainda que eu fosse o 4º goleiro, era um ano decisivo para mim, porque era o ano que eu ia fazer o vestibular. E aí eu conversei com a minha família e percebi que ali não era o momento de você deixar de estudar por conta do futebol. E aí eu acabei voltando para a Tuna. Depois que a galera que estava comandando a Tuna, os treinadores, os coordenadores, foram para o Paysandu. Na época o Paysandu firmou uma parceria com o Carajás, né? Paysandu e Carajás. Na época o Paysandu usava a infraestrutura do Carajás Noteiro para poder desenvolver a categoria de base. Na época era até o Dário Traine, que era o manager do Carajás, né? Ficou nessa parceria. E aí eu cheguei no momento da carreira, assim, né? Uma carreira que eu posso falar, né, de formação de novos atletas de categoria de base, que eu precisei realmente decidir se eu ia seguir como jogador ou se eu ia começar a trabalhar. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 19 anos eu já era repórter da TV Cultura. E eu estava no Ananindeua treinando ainda pro Sub-20. Então, assim, eu treinava de manhã, trabalhava à tarde na cultura, treinava de manhã, trabalhava à tarde e ainda estudava à noite na faculdade, né? Então chegava quarta-feira, o André estava totalmente quebrado, né? Fisicamente, mentalmente, então era extremamente cansativo. E aí eu percebi que, enquanto o Paysandu pagava R$150 mil para um goleiro para disputar a Série A, o goleiro das categorias de base recebia um contrato de um salário mínimo, com uma multa rescisória de R$500 mil e recebia de 6 em 6 meses. Então, assim, qual era a perspectiva que eu teria, né, de poder, nessa desigualdade, né, chegar e continuar jogando profissionalmente? Então, era desestimulante e isso não é uma realidade do Paysandu, né? Os outros clubes, infelizmente, também seguem essa mesma linha. Então, eu acabei decidindo seguir minha carreira profissional e, enfim, larguei. Não se arrepende, né? Não, acho que não. Até porque, assim, eu tenho 1,83 m para 84 m. Minha altura. Se eu botar uma chuteira com taco um pouco maior, eu chego a 85, né? Os goleiros da Série A hoje, nenhum deles tem menos de 1,86.
A grande maioria, 1,88 m, quase do 1,90 m, 94 m. Então, na Europa, né, nem se fala. Então, o mercado já não era favorável para mim, né? Eu não tive uma formação de base como se tem nos times, nos clubes do Sul e Sudeste. Então, para mim, já seria uma trajetória muito difícil. Eu provavelmente ficaria jogando, pegando contratos esporádicos para jogar nos clubes do interior, né? Pegando um contrato pequeno, né, de curta duração, e passando dificuldades, que a grande maioria dos jogadores do futebol brasileiro é essa, né? A gente olha para os clubes da Série A e vê os caras milionários, mas 80, rara, 90% da estrutura do futebol brasileiro não é assim que funciona. Mas ainda agora eu tava vendo com meu pai no carro e a gente tava comentando que, eu não lembro agora o nome do jogador, ele veio pra ser compartilhado o salário dele. O Remo contratou ele. O Remo vai pagar 50 mil e o time de origem dele vai pagar 50 mil. Ou seja, o cara vai receber 100 mil. E é um dinheiro que não vai ficar aqui, né? Eu fico... É um dinheiro que vai porque provavelmente ele não é paraense, não tem família aqui no Pará, não tem investimentos no Pará, então os clubes acabam pagando salários altíssimos para pessoas que vão levar. E cadê a base? A base lá abandonada. Cadê a base, né, Andrezinho? Cadê a base, Se você cara? quiser jogar na categoria de base, né? Como é que fica? Você não quer ser jogador? É o que eu quero. É óbvio que você Quer ser quer, né? jogador. Do clube do Remo, obviamente. Aí, como é que um clube, não falando do Remo, mas poderia ser qualquer outro, consegue pagar 100 mil reais pra um jogador? 100 mil, 50, enfim. Mas é 100 mil o bolo. Enquanto isso, a base tá lá abandonada. E como é que quer que o futebol cresça, dê frutos? É difícil. Você vê, por exemplo, a trajetória do Rony, a trajetória do Iago Pikachu, que foram jogadores que hoje a gente tem visto, né, com uma performance absurda, né? Então performando já não é hoje, né? Já estão. O Iago, então, todo clube que ele vai, ele é artilheiro do clube, é um lateral, né? Então você começa a perceber que esses garotos aprenderam isso, são talentos que surgiram naturalmente. Sabe, você não teve investimentos milionários no Paysandu e no Remo para formar esse jogador. Então você acaba tendo uma forma de garantir a renovação desses atletas, mas com pouquíssimos investimentos. Então, quer dizer, no final das contas, você tem um atleta que hoje vale milhões e que ele não foi um atleta que teve não onerou o clube nessa formação. Eu tô com uma curiosidade, na verdade, mais do que uma dúvida. Tu acredita que esse teu envolvimento antes no esporte, tu realmente saber como é que funciona, tu ter sido atleta, isso te ajuda de alguma maneira na tua profissão enquanto jornalista esportivo? Tu tem um know-how para poder dizer de um outro jornalista esportivo que talvez não tenha um passado ali com esporte, o envolvimento? Bom, pelo menos para dizer, né, que o Vinícius falhou, né? Eu posso, né? Não, peraí. O Thiago Coelho falou, eu posso, né? Pera lá um pouquinho. Eu tive base, né? Real Madrid. Não, Thiago Coelho e o Vinícius são jogadores daqui, do Remo do Paysandu. Você só gosta de futebol europeu, né? Elitista. Muito elitista. É melhor pra se assistir, confesso. Mas assim, eu acho que eu tenho colegas ainda que jogaram comigo e estão em atividades. Inclusive jogaram aqui no futebol paraense recentemente, o Evandro Gigante, que foi goleiro do Paysandu, do Remo, estava na Tuna. Hoje está no Rio Branco, né? Então jogou comigo, a gente treinava junto. Outros não treinavam diretamente comigo, mas estavam, né, na mesma geração, né? Então o Paulo Henrique Ganso, quando estava na Tuna, no Sub-17 já era Sub-15. Pikachu não, Pikachu já é bem mais novo do que eu, sou de 86, né? Então Da tua idade já. São categorias diferentes, né? Mas assim, são pessoas que eu conheço, né? E tenho um bom relacionamento, mas a gente não pode confundir, transformar isso, né, numa amizade e interferir isso no trabalho, né? Claro que eventualmente, né, são fontes minhas que eu preciso de repente entrevistar, conversar e tudo mais, mas assim, entender essa estrutura por dentro, né, principalmente das categorias de base, ajuda, né, a ter uma interpretação. Ter uma crítica bem mais respeitosa, sobretudo, mas o futebol da época que eu jogava pro que é hoje mudou um bocado, né? Moleque, se tu continuar te mexendo nessa cadeira, tu vais pro banco de reservas. Fica quieto aí. Cartão amarelo. Cartão amarelo pra ti. Não tem cartão. Tô de olho cartão amarelo. No próximo é vermelho.
Entendeu? Então, assim, eu acho que do ponto de vista, né, do entendimento do futebol, de conhecer as pessoas, de saber como funciona, é excelente essa experiência. Claro que não é de um jogador profissional, como outros colegas, né, inclusive que trabalham hoje na imprensa esportiva, mas isso já me dá uma boa base, né, para poder acompanhar o dia a dia dos clubes. Legal. Fazer uma pergunta aqui um pouco polêmica, mas é porque Momento corte, Tramontina. Chegou! Eu tô Faz pro Andrezinho, então. Eu tô ao final de tirar as polêmicas da frente, pra depois a gente ter uma conversa mais amena e tal. Tu falou o seguinte sobre um jornalista esportivo declarar torcer para um time que ele perde um pouco da credibilidade, certo? Se a gente trouxesse isso pro lado político, a gente vê que tem muito jornalista por aí que deixa bem claro as suas tendências políticas, digamos assim. Se um jornalista esportivo ele perde a credibilidade por declarar seu time, tu acredita que um jornalista perde um pouco da credibilidade por se declarar mais ou menos a sua ideologia política? Eu acho que se você não trabalha diretamente com isso, eu não vejo problema algum. Então, se você é um jornalista político, ou trabalha com economia, ou trabalha com cultura e declara seu time, eu não vejo problema. Da mesma forma que se eu, né, tomar uma decisão de me posicionar politicamente sobre isso, né, eu também não vejo problema, porque não trabalho diretamente com aquilo, não vai influenciar em nada no teu trabalho. Agora, eu acho que em algumas situações que a gente tem visto hoje no Brasil, eu acho que exige, de fato, um posicionamento, né, dos jornalistas, por conta de todo o contexto, né, que a gente tem vivenciado. Mas eu acho que, assim, no caso específico do futebol, o torcedor ele é muito passional. Infelizmente, a política está caminhando também, né, para essa passionalidade. A gente tem visto, inclusive, ataques, né, e pessoas sendo mortas por intolerância política. Então, isso é um problema muito grave. Infelizmente, o que a gente vê hoje no futebol, na política, das pessoas se ofendendo em redes sociais, de você. Se fosse futebol também, no né? futebol isso já acontece há muitos anos, sabe? Então, assim, infelizmente, o brasileiro, a sociedade brasileira, tem repetido o seu comportamento dentro do esporte, no campo político e até no campo religioso. Então, assim, a gente precisa repensar como a gente vai contornar esses problemas, né? E todas essas questões que nos custam muito caro também, mas são situações que a gente precisa repensar. Então, do ponto de vista da credibilidade, eu acho que não faz sentido hoje o André Lohan chegar e dizer, eu torço pelo Remo, eu torço pelo Paysandu. Sendo que todos os dias eu trabalho com essas duas instituições, trabalho nos jogos, tenho contato com os torcedores diretamente. E isso, pra mim, não é estratégico, não faz sentido assumir uma posição dessa. Lá na frente, quando eu estiver com 70 anos, entendeu? Que já não estiver falando lé com cré, aí eu posso, né, de repente, chegar e dizer, não, hoje eu vou dizer que eu sou A ou B, e decidi torcer por um, porque durante toda essa minha trajetória eu percebi ali que realmente eu gosto do A, eu gosto do B, eu tenho uma identificação com A ou B. Mas por enquanto, é aquilo que eu falo. Profissionalmente eu preciso disso, né? Isso é importante para mim e acaba que me leva a ter um ambiente em que se eu não aproveito isso da melhor forma, de uma forma responsável, respeitosa, né, imparcial, acaba me custando caro porque, enfim, a gente tem visto consequências que não são agradáveis. A gente está num período, inclusive, não muito favorável. Eleitoral sim, mas assim, eu digo, esses problemas que a gente enfrenta nas redes sociais, eles são muito graves, né? Então, assim, você se posicionar hoje, você receber ameaça, o Andrezinho receber ameaça, entendeu? As pessoas que estão no meu entorno receber ameaças gratuitamente. Então, assim, não é que você vá se acanhar, se agalinhar para certas coisas. Claro. Mas eu acho que é um desgaste desnecessário. Muitas vezes. Desnecessário. Muitas vezes. Porque, tipo, eu vejo assim, às vezes, um jornalista que ele comenta sobre economia. Se ele deixa muito claro o viés político dele, e tanto faz qual seja, eu acho que ele fica um pouco descredibilizado para falar sobre a economia, porque ele pode pender para um lado ou para o outro. Pode dizer que tá ruim sem nem tá tão ruim, ou pode dizer que tá muito boa sem estar muito boa, só por causa da opinião política dele. Eu acho que fica prejudicado nesse sentido. Não deve ser um exercício simples você ter um posicionamento político, né? Ter
você ser um liberal, você ser um progressista, né? Ou se você é de direita, ou se você é de esquerda. Fazer essas distinções no seu trabalho é muito importante. Pois é esse o meu ponto. Não deve ser uma atividade simples. Né? Mas eu acho assim que o jornalismo, pelo menos se espera que o jornalismo esteja contra certas situações, né, de intolerância. Sim, isso é aí geral. Eu acho que isso é esperado de uma postura de um jornalista, né, de uma forma geral. Agora, se você vai priorizar A ou B, transforma seu ofício numa militância política, independente de que lado do espectro político você está, aí eu acho que já não é, um pouco prejudicial, né? Já não é desejável. A não ser que uma notícia é uma coisa, uma opinião um artigo é outro. Então essas coisas precisam estar muito bem claras. O acertado não sai caro. Exatamente. O problema é quando isso sai misturado e não se sabe o que é opinião, o que é o fato. Fake news. Exatamente, fake news. Eu digo isso porque eu sou professor de história, né? E eu já percebi muito isso, cara. Os colegas de profissão, infelizmente, pendem para um lado e trazem isso para dentro da sala de aula, que é totalmente errado. Uma coisa é ter a tua opinião política, a tua opinião religiosa, sexual, bacana. Todo mundo tem que ficar fora da sala, trabalha com os fatos históricos, mostra, tá aqui, olha, tem essas versões, você enquanto aluno acredita no que você quiser, mas tá aqui, pesquisa e estude, né? Eu acho que o jornalismo também deveria seguir essa regra também, né? Deixar espectadores, vocês que decidem. Mas tá aqui a notícia, né? Fazer isso, claro. Né? A polícia, quando vai fazer uma investigação, por exemplo, de um homicídio, como foi o caso da morte lá do petista, morto por um bolsonarista, a delegada não pode presidir o inquérito e ter historicamente postado várias, né, críticas ao PT, que aí você vai chegar e vai perguntar qual a isenção que ela tem para fazer uma investigação. Né? Aí eu sou plenamente a favor. Afasta essa delegada. Aí uma pessoa isenta na justiça, a mesma coisa. Não se espera que juízes, que promotores, que professores, que jornalistas coloquem as suas subjetividades, as suas leituras de mundo, né, as suas opiniões na hora de chegar e colocar o seu trabalho. Então não se espera isso. Espera-se uma isenção, porque as instituições elas são muito mais importantes do que as pessoas que estão lá ocupando aquele momento. E aí que entra a questão. Por exemplo, muitos ministros do STF, eu acho que eles estão falando demais. O juiz ele tem que falar nos autos do processo, né? Eles têm que falar ali no trabalho dele. Muitos juízes do STF acabam tecendo críticas ao presidente fora de contexto ali. E depois vão precisar julgar o presidente. Aí cai na mesma questão dessa delegada que iria investigar o bolsonarista lá que matou o petista. Se torna, no mínimo, cria uma pulga atrás da orelha. Por que esse juiz está criticando o presidente e depois vai ser o cara que vai julgar o presidente de repente? Eu acho que existem críticas e críticas. Agora, você se posicionar diante de um julgamento, né, de uma decisão judicial, não se espera de um juiz. Então, a manifestação dele vem a partir de um posso dizer parecer, né? Mas, enfim, nos autos do processo. O despacho dele é o que ele está ali decidindo, né? Então, ele tem poder para isso. Exatamente. Ele, inclusive, é pago para isso. Para decidir. De forma livre. Agora, a opinião dele... Não sei se agora, quando ele já deixa clara a opinião dele numa entrevista num programa de televisão, aí fica complicado. Isso serve até para juiz de futebol. Imagina um juiz de futebol flamenguista, depois vai... Não, o cara é paixão doido, depois vai apitar um repá. É complicado. Pode isso, Arnaldo? Pode isso? Não, né? Pediu contato vem. Já que a gente tá falando sobre... Não foi nada. Já que a gente tá falando sobre juízes, existe sempre uma polêmica de quando times do Pará vão jogar com times do Sul-Sudeste. De certa forma, existe uma acusação, eu sempre vejo comentários na internet que os times acabam sendo prejudicados por um certo tipo de preconceito que talvez esses juízes do Sul-Sudeste tenham com os clubes do Norte. Tu acha que isso acontece? Cara, assim... Nunca vi um juiz abrir a boca pra falar isso, né? De dizer que não gosta dos times do Norte, ações, né? Que o Voaden não gostava do Paysandu porque era do Norte e resolveu prejudicar o Paysandu contra o Náutico. A gente nunca viu isso, né, publicamente. Eu acho que, na verdade, existe um preconceito e um bairrismo generalizado nesse país, né? Eu acho que existe preconceito contra o nordestino, existe uma desconfiança com o talento do nortista. Sente aí quietinho, tá bom? De boa aí. De boa.
De novo essa graça. De novo essa graça. Então, assim, eu acho que existe preconceito contra o nortista, existe preconceito contra o nordestino. Eu acho que muitas pessoas que vivem no sul e no sudeste se acham muito mais importantes, né, do que as pessoas que vivem para as bandas de cá. Nas minhas andanças eu vejo isso com uma certa frequência. Agora, pode ser estrutural? Pode. Né? Esse preconceito pode existir? Pode. Eu acho que vencer, transpor essas barreiras depende muito mais da gente, né? Se organizar, se profissionalizar, né? Combater, serviço, né? Mostrar um bom trabalho e pensar para nossa região. Eu acho às vezes que a gente pega muita coisa e fica, lá em São Paulo funciona assim, a gente vai pegar esse modelo e colocar aqui em Belém. Não sei necessariamente se vai funcionar. Eu acho que a gente tem que entender a nossa realidade local, saber o que nós temos de desafios, pegar experiências, né, bem-sucedidas lá fora, mas olhar para cá e ver aquilo que realmente a gente precisa para desenvolver as nossas atividades, seja em qualquer área. Então você pega, por exemplo, o futebol. Existe uma tendência enorme de contratar um executivo de futebol, a imprensa não pode entrar todos os dias no treino, porque lá no Atlético Paranaense é assim. E a gente está falando de uma emissora que tem, em média, 20, 21 pontos, e que lá no Paraná não tem. Então, assim, a capacidade da TV aberta no Pará de mobilizar a torcida é muito maior do que a capacidade em Curitiba. Por que o modelo, então, de Curitiba vem prosperar aqui? Égua. E aí depois... Égua, né? E assim, depois você fica se queixando, mas o torcedor, né, não tem vindo ao estádio, o torcedor tá distante, tá afastado. Por quê? Por causa de decisões que não conhecem ou pelo menos viram as costas para a realidade local. E ele estava falando sobre essas ideias que às vezes vêm de fora e às vezes são aplicadas aqui e não dão certo, mas tem algumas que dão muito certo, né? Por exemplo, a gente conhece muitos empresários que eles vêm com uma ideia, um projeto de fora, e quando eles chegam aqui em Belém, eles encontram um espaço, um terreno muito fértil para prosperar, não apenas as ideias, gerar emprego também, né? Um desses aí é a Ortocomfort. Nosso patrocinador. Exatamente. A gente sempre encaixa ele no meio da conversa. No momento certinho. A pessoa nem espera, não vê chegando, Exatamente. Pá, Ortocomfort. É igual a Jequiti. Na tua cara, pá, Ortocomfort. E você tem vários preços lá, tu vai ver tem cama lá de casal, box topíssima de R$850. Você fala que viu no AlphaCast que você vai ganhar R$100 de desconto, ou seja, você vai comprar a cama por R$750. Sim. Vale. É só vantagem, meu amigo. Você vai ficar com o BTzinho agora só pra ver os preços e depois tu vem me dizer se não é vantagem. O fogão, né? Fogão importantíssimo aí, tá? É um fogão. Quer cozinhar, né? É muito importante. E esse aqui é aquele bonitão preto ali, muito legal. Capa de vidro. Exatamente. E vem com depurador também, né? Ele estava de 2.250, 249, 250. E ele sai por quanto à vista? 1.800. Meu Deus do céu. Baratíssimo também aqui, né? E fogão bom. Sim. Tá? Eu digo porque eu comprei um desse aqui, realmente, ó, dura que só. Coisa linda. Colchão, cara é solteiro, né? Colchão solteirão. Colchão solteirão Veneza. E mais a base, baú pra guardar ali, né? Mora no quarto pequeno, aí não dá pra botar um guarda-roupa. A cama já é guarda-roupa. Exatamente. Abre ali a base baú e põe o negócio lá. Por 2.648, né? Aqui o valor dele. E a cama. E essa cama aqui, toda vez que eles põem esse anúncio, ela esgota em um dia. Exatamente. Vai esgotar agora. Exatamente. Chega o estoque, eles vendem tudo e acaba. A Super King Aqua, né? 2.790, saindo por 2.570. O preço tá ótimo. Exatamente. A minha, que era Queen, normal, essa que afundou em menos de 6 meses, eu paguei, eu acho que foi esse valor aqui. Exatamente. Esses são os valores das ofertas deles esse mês. Só esse mês de julho de férias. Exatamente. Porém, se você acessar a loja deles através do nosso QR Code ou do nosso link que tá no canto desse vídeo aqui, ou na descrição, ou nos nossos destaques no Instagram, você vai entrar numa conversa com a equipe de venda deles no WhatsApp e você vai dizer assim, olha, eu vi o anúncio de vocês das ofertas no AlphaCast e eles me prometeram que vocês me dariam R$100 de desconto, Diogo. Pronto. Ou seja, você vai pegar uma oferta dessa que já tá com um valor reduzido e vai reduzir R$100 ainda mais.
Fica muito melhor. Detalhe, quando tu entrar na conversa lá no WhatsApp, não apaga a mensagem. Porque tu vai estar dizendo que tu tá vendo por aqui. Isso, pra poder ganhar esse 100 reais de desconto. Né? Diz que tu tá vendo o anúncio aqui pelo AlphaCast. Exatamente. Né? Dá essa Então, moral pra gente. Você vai aproveitar a oferta dos caras, vai ter 100 reais de desconto em cima da oferta. E vai receber no mesmo dia. E eles dão garantia de 1 ano. Nos produtos beleza, deles. tá? Só vejo vantagem, Diogo. Só vejo vantagem. Com certeza. Então, a Rotocomfort... fazendo parte dos seus sonhos. É isso aí. E aí, aproveita, cara. Aproveita. Ortocomfort fazendo parte dos seus sonhos. Aproveita. Aproveita aí. Ortocomfort. Andrezinho, isso que eles fizeram agora chama-se merchandising. Ou vulgo jabá. O velho jabá. O leite das crianças. O leite das criancinhas cara, aí. É difícil. E aí a gente nem tem filho, mas É o nosso próprio. nosso próprio. Alimentação. Deixa eu dar outra facata tramontina nele. Vai lá. Que tá devagar, hein? Tá devagar, vamos animar. Olha aí, ó, a kunai aí do Naruto, ó. Segura aí. Shaki, Andrezinho, pelo amor de Deus. Eu não gostei, é perigoso. É perigoso. Por que a gente não assiste nos programas esportivos outros esportes além de futebol? Eu quero assistir o campeonato de karatê que tá rolando lá da associação. Não posso, não é transmitido. Quero assistir um jogo de vôlei, não tá lá. Tá rolando um campeonato de capoeira, se não me engano, aqui no Pará. Essa semana tá acontecendo. Não vou ver pela televisão. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Andrezinho? Por que, André? Você quer o André da TV Liberal, jornalista, explicando, ou você quer um pesquisador da Universidade Federal explicando? Olha, o pesquisador. Aí Não então tem. É o seguinte. O cara tá transmitindo. O que eu percebo em relação a isso e as críticas que eu faço em relação a isso? Existe uma diferença entre o esporte da mídia e o esporte na mídia. Isso não é novidade. Né? O Roberto da Mata já escreveu sobre isso e traz a diferença entre esses dois produtos. Então, o que a gente faz hoje no dia a dia na cobertura jornalística do esporte é o esporte da mídia. Não é o esporte na mídia. Não é a capoeira, não é o karatê. Não é esse esporte que é praticado que ele circula dentro do campo da comunicação, circula dentro da TV aberta. O que é o esporte na mídia? E aí vocês vão concordar comigo. Ele é um produto, né, é o produto da indústria cultural, né, totalmente alinhado com o que se tem hoje no mundo. Na sociedade que nós vivemos hoje. Se nós estamos gravando hoje um podcast é porque tem gente que adora assistir conteúdo midiático na internet. Isso aqui é mais uma forma de se produzir conteúdo. Existem vários podcasts e muitas das vezes são repetitivos, trazem as mesmas coisas, as mesmas pautas, as mesmas formas. Então, assim, você acaba assumindo o mais do mesmo. Né? Na mídia tradicional, é a mesma coisa. Então, só que nós estamos falando de concessões que foram dadas para empresas de comunicação. E ali você tem empresas que estão pensando do ponto de vista econômico. Então, você fala de audiência e você fala de lucro. Se a gente quiser uma diversidade desse conteúdo, se a gente quiser ver a capoeira ou o karatê, a gente tem que pensar numa TV pública. Ou cada um fazer a sua mídia. Cada um fazer a sua transmissão pela internet. As associações desses esportes. Exatamente. Se autotransmitirem. Porque hoje a internet permite você fazer a sua própria transmissão. Sim. Você não depende da TV Liberal para você fazer a sua transmissão. Você pode fazer isso pelo YouTube, pelo Facebook. E papagaiozinho. Então o que acontece? Do ponto de vista da comunicação, você quebrou algumas barreiras, né? Vocês podem produzir o conteúdo de vocês, as pessoas podem acessar, podem curtir, podem comentar, sem precisar passar pela TV Globo, pela TV Liberal, pela Record, pela Band, por qualquer outra emissora. Antes isso era concentrado nessas emissoras, essa mídia era concentrada na mão de empresas de comunicação. Então a gente está falando aqui de negócio, irmão. A gente não está falando aqui, né, de ONG, a gente não está falando aqui de caridade, a gente está falando de negócio. Hoje você pega e dá uma olhada na estrutura das empresas de comunicação, elas são voltadas para a audiência. O Ibope, ele mede a audiência em tempo real e ele cobra das empresas de comunicação a assinatura para acessar esses dados. E para as agências de comunicação ele cede. Ou seja, todos os dias a gente vai no ar com uma faca do Naruto no pescoço. Sim, né? Pensando em audiência. E todos os dias a gente precisa olhar para a audiência.
Se o futebol tradicionalmente é o esporte, né, em que nós entramos na conversa falando sobre futebol, nós não entramos na conversa falando sobre nem capoeira nem karatê. Exatamente. Né? Então, assim, o que move, né, a massa, a paixão do torcedor é o futebol. Sim. Né? Você não vê, infelizmente, as pessoas saindo de casa para assistir uma partida de vôlei. Muito pouco, são só as pessoas envolvidas. Mas tu não acha que isso também é culpa, entre aspas, por causa da mídia? Porque se passasse mais, talvez as pessoas... Mas veja, e aí entra no que eu tenho do meu blog, que é o Desenvolvimento Esporte Clube, né? Você já acompanhou? Eu não sei. O Desenvolvimento Esporte Clube vem trazer um debate justamente sobre isso. O que é que eu vou garantir de desenvolvimento para um esporte? O que é que eu preciso para isso? Eu preciso de investimento público? A mídia vai garantir visibilidade que o mercado pede? Então, assim, o que a gente percebe? Existe uma necessidade da mídia ter o esporte e o esporte ter a mídia. Primeiro que, se você for pensar do ponto de vista do investimento de qualquer empresa de comunicação, investir num evento esportivo é muito mais barato que você investir em qualquer conteúdo audiovisual. É muito mais barato que você investir num filme. É muito mais barato que você investir numa novela. Então, assim, são coisas que a gente precisa enxergar que, do ponto de vista do mercado, o produto que é colocado no ar todos os dias, ele vem atender uma demanda de telespectadores, de mercado, de cultura. Agora, quando a gente... E aí eu acho que essas estruturas que elas são montadas e elas acabam influenciando nisso, elas levam a gente para um caminho que eu acho que a gente poderia experimentar mais. E a gente tem visto um retorno interessante de audiência. Então, se você pega um campeonato de karatê ou um campeonato de capoeira, que você não vai fazer uma ata de reunião, né? Ou seja, fulano fez isso e fez aquilo e ganhou uma medalha e tal, né? Aqui ontem teve o campeonato e tal. Parece uma ata de reunião, você vai só registrando o que aconteceu no evento. Se você vai de uma forma mais propositiva, produz um conteúdo mais interativo, contar uma história, de repente uma relação que existe entre o atleta e o treinador, ou de repente de um pai acompanhando um filho, o que já acontece ou um no filho futebol, acompanhando um pai, né? Um filho que não se comporta e fica para um lado e para o outro. O que já acontece no futebol. Exatamente. Então, assim, aí você consegue colocar um conteúdo, porque no futebol, a gente não sabe, 70% da população brasileira masculina vai ter dificuldade para saber das regras do futebol. As mulheres, um pouco mais. Você imagina dos outros esportes? Se a gente não tem o básico de conhecer a regra, né? Sim. Você conhece a regra de todos os esportes? Não. Papai também não. Então, assim, para você quebrar essa parede, é um esforço cultural muito grande. E aí, será que as empresas de comunicação precisam, então, assumir esse protagonismo? E da onde vem, então... Assumir o risco? Assumir o risco. De quem é, então, a responsabilidade de tomar a frente e protagonizar essa mudança e fazer com que os outros esportes também tenham o mesmo espaço e tenham o mesmo desenvolvimento. Isso é uma decisão política, de governo? Isso é a responsabilidade do Estado? Eu acho que esses debates em relação ao esporte precisam ser feitos. Né? Então, assim, a nossa política nacional do esporte, ela é muito simplória. Estadualmente, então, só tem ali a criação da CEL, o fundo do esporte e a Bolsa Atleta. No mais, o Conselho Estadual de Esporte nunca se reuniu. Né? Lei de incentivo em nível estadual, não temos. Nós temos uma lei, que é a Guilherme Paraense e a Tô Teixeira, que são de fomento, né, ao esporte e à cultura, que não tem dinheiro para pagar. O edital sai e é suspenso porque não se definiu onde é a fonte pagadora. Então, é preciso pensar o esporte para além do futebol. Né? O futebol é importante, as pessoas gostam de assistir, aí você vai ver se é jornalismo esportivo, você vai ver se é entretenimento, é uma outra discussão. Mas, no final das contas, a gente acaba priorizando o futebol por N motivos.
entendeu? E é muito difícil você mudar essa estrutura. Você que é professor de história já deve ter acessado a leitura de Bourdieu. Sim. Né? Então, o Bourdieu vai trazer uma explicação das estruturas estruturadas e estruturantes. Né? A escola onde esse rapaz aqui estuda já começa desde garotinho, né? Colocando para ele essas regras, né? Esses hábitos que a gente tem. Né? E o futebol, ele entra no meio disso. Então, no recreio lá, já é o futebol. É o futebol, entendeu? O pai ensina a criança a ir pro estádio de futebol, entendeu? Não é pra assistir jogo de badminton, né? Não é pra assistir jogo de mambol. É pra assistir futebol, né? E tu acha que a mídia, enquanto mídia, ela só repercute essa estrutura, no caso, porque... Reproduz, claro que reproduz. Porque no final das contas, se eu, enquanto empresário, vou botar ali uma verba pra transmitir um campeonato de capoeira, que seja. Eu quero vender, eu sou um empresário, eu viso o lucro, entendeu? O mercado vai patrocinar? O mercado vai patrocinar. Pergunta. Quem vai pagar a conta, entendeu? Nós temos, por exemplo, um número de atletas, uma competição de nível de organização, que a gente tenha começo, meio e fim, respeito às regras, respeito aos horários, para que a gente possa fechar um acordo e montar um planejamento? De onde vem um recurso para poder fazer essa competição? É o mercado que vai patrocinar? Por que o mercado, então, vai fazer esse investimento e assumir esse risco de repente, colocar um conteúdo no ar que não vai ter retorno de audiência? Tem todas essas vertentes. Mercado, irmão. É mercado. E aí entra um tabuleiro de xadrez, né? É muito estratégico. E aí entra uma outra polêmica. A gente tá vindo uma atrás da outra aqui. Se o Campeonato Brasileiro já corre risco de ter resultados ruins de audiência. Isso, e perder patrocínio. E não é barato. Eu acho que sempre vai ter um patrocínio pro Campeonato Brasileiro, mas de acordo com a audiência dele, um patrocínio mais barato, vai perder dinheiro. E a outra polêmica é justamente a questão do futebol feminino. Eu entendo que o futebol feminino precisa existir, precisa ter espaço, que tem atletas que se dedicam e que vivem e precisam ganhar a renda de forma justa ali, de acordo com o que joga e consegue de resultados e tudo mais. Mas eu, pelo menos, posso estar muito errado e vejo, às vezes, uma forçação de barra sobre querer que as pessoas gostem daquilo, digamos assim. Porque quem gosta do esporte conhece e vai continuar assistindo. Então, apresentar o esporte, ok. Mas muitas das vezes tu vê num discurso, o futebol feminino é tão bom quanto o masculino. E quando tu vai assistir, pra quem gosta de futebol, percebe que de certa forma não. Entendeu? Não sei dizer assim em qualidade, não sei se dizer assim em estética, no quesito do jogo bonito ali do futebol. Não sei dizer, mas pelo menos eu, enquanto espectador, eu olho o futebol feminino e tô sendo aqui, talvez cometendo um sincericídio. Mas quando eu assisto um jogo de futebol feminino e assisto um jogo de futebol masculino, eu percebo diferenças claras ali em qualidade do jogo mesmo. São produtos diferentes. Primeiro ponto. Eu acho que dentro do que nós temos hoje em relação a esse rapaz aqui ganha bola de futebol, né? Talvez desde os 2, 3 meses. Sim, já nasce chutando a bola. As meninas ganham o quê? Uma boneca. Elas vão se mexer? Não. Elas vão ficar com boneca parada, brincando com boneca. Enquanto os homens estão correndo. Sim. Então veja, desde o início da infância, você tem ali uma diferença. Sim. Podia ser uma bola de basquete, podia ser uma bola de futebol americano, mas as meninas recebem brinquedos diferentes dos homens. Então é por isso que quando você chegar lá na frente, quando uma menina quiser jogar futebol, ela já vai ter 7, 8 anos a menos de aprendizado em relação ao futebol. É por isso que tem diferença. São produtos diferentes do ponto de vista da prática esportiva. As oportunidades não são as mesmas para as mulheres de praticarem esporte. Inclusive, você que é professor de história, até a década de 60, né, eram impedidas de praticar N modalidades esportivas. Né, por questões físicas, era lei, estava no papel escrito. Então, assim, hoje eu defendo que precisa existir, sim, um equilíbrio entre o número de mulheres e homens praticando esporte. Então, quanto mais mulheres e homens praticarem esporte, eu acho que é sensacional. Melhor para a saúde, né? Sim, pra tudo. Esporte... Para tudo. Tem esportes que são mais praticados por homens, tem esportes que são mais praticados por mulheres. Eu acho que esse equilíbrio ele é necessário. Por que na ginástica rítmica a gente tem muito mais mulheres do que homens?
né? Eu acho que não há razão de existir isso. Eu acho que não existe esporte para homem nem esporte para mulher. Eu acho que a gente precisa pensar, se a gente for pensar do ponto de vista da formação de novos atletas, a gente precisa oportunizar para o maior número possível de pessoas. Mas tu acha que, talvez, biologicamente falando, mulheres são mais propensas para um tipo de esporte e homens são mais propensos para outros tipos de esporte? Porque aí tu vê que tem esportes que conseguem ver mulheres com muito mais desempenho até do que homens que praticam aquele mesmo esporte. Cara, eu não sou fisiologista, né? Eu não, assim, Meu Deus! Eu acho que continuo defendendo. Eu acho que homens e mulheres precisam ter acesso à prática esportiva. E as pessoas têm que ter o direito de escolher o esporte que elas querem praticar. Ponto. Se é para homem ou mulher, isso é uma outra discussão. Mas eu acho que a gente tem uma desigualdade na hora de oportunizar a prática esportiva para homens e mulheres, né? Eu acho que, como eu falei, enquanto os meninos ganham bola com 6 meses, com 1 ano estão chutando bola, as meninas estão brincando de boneca. Então, assim, uns estão em movimento e outros estão paradas. Então, do ponto de vista do desenvolvimento motor, existe uma desigualdade. É por isso que as mulheres, quando vão jogar futebol, né, tem uma forma diferente de correr, tem uma forma diferente de chutar, a goleira tem uma outra forma de cair. Por quê? Porque elas têm quase que um déficit ali, né, um gap ali de diferença de anos no desenvolvimento infantil, né, que isso faz toda a diferença no desenvolvimento motor. Agora, do ponto de vista do futebol feminino, que foi o que você pontuou, eu acho que são produtos diferentes. E se a gente tem visto estádios na Europa lotando, é porque o mercado olhou e falou assim, a partir de agora nós queremos investir isso. Nos Estados Unidos, o futebol feminino é o que faz sucesso. O soccer lá, feminino, o women's soccer é muito mais forte do que o men's soccer. E isso é um fenômeno, né? Depende, porque mostra que os americanos podem desembarcar aqui em Belém e achar um fenômeno, né? Remy parecendo numa 3ª divisão, lotar o Mangueirão. Sim, né? Mas o fenômeno que eu digo no sentido de... que de fato né? Mas é um fenômeno, é questão de estudo. Como é que times que estão na 3ª divisão do futebol, que não conseguem resultados tão relevantes há muito tempo, lotam estádios? Cultural. É um fenômeno. Mas quando eu digo que o futebol feminino nos Estados Unidos é um fenômeno, o soccer feminino, é a questão de que, olha, dá pra se fazer tanto sucesso ou mais do que o futebol masculino. Porque depende do que é sucesso, mas assim, do ponto de vista da educação... Sucesso comercial, mídia... Mas assim, se você for olhar de repente para a oportunidade para as crianças, as mulheres jogam e chegam melhores preparadas para jogar futebol, porque provavelmente na educação, no esporte educacional, você tem mais oportunidades para homens e mulheres. Lá nos Estados Unidos, em tese, até onde eu sei, o cara ou ele vai pra música, para as artes, ou ele vai pro esporte. Mas alguma coisa ele tem que fazer durante a passagem dele pela escola, né? Então aqui não, aqui você não tem nem quadra coberta na maioria das escolas, entendeu? Não tem nem quadra, né? Não tem, sabe? E na nossa grade curricular nem é obrigatório, né? Na primeira infância ali você fazer educação física, então... São debates que vão para além do esporte. Eu acho que se conecta com a educação, conecta né, com a política pública, entendeu? É um debate bem amplo. Para te ver, por exemplo, eu passei toda a minha vida em colégio público, né? E para mim, quando eu falava professor de educação física, era aquele que geralmente um gordão, ele só sentava, toma, com a prancheta dele, toma, galera, tá aqui a bola. Já dava o exemplo todo errado. Já começa o exemplo errado, aí nem fazia nada. Meninos, vamos jogar bola, meninas, vamos jogar queimada. Presença, pronto. Essa era a educação física. Agora tem tudo bem que os tempos mudaram, mas é uma outra pegada, por exemplo. Eu sei que eu tô numa outra realidade, que é um colégio militar. Lá não, primeira vez que eu vejo lá, o pessoal lá, treino funcional. Treino funcional, educação física? Que isso, meu Deus? Nunca tinha visto. Vôlei, esgrima, os caras dão esgrima lá, Thiago. Né? Caraca! A aula de esgrima lá. Você já teve aula de esgrima alguma vez? Na escola? Aula de esgrima? Não? Nem eu. Basquete, o futebol como tem e outras atividades, eu fico assim, inclusive agora teve Jogos da Amizade, eles voltaram essa semana, foi em Curitiba os jogos, muito bons aí, e eu fiquei assim, besta com essa diferença gritante de um colégio público, né, pro colégio militar, na questão dos esportes, dessa valorização que deveria se ter em todo o colégio, né? A gente vê a educação, como ele citou a questão dos Estados Unidos, lá é valorizado muito o esporte. O esporte, ele chega a ceder bolsas na faculdade, né? E muda a vida, né?
vidas. Colégio militar, escola particular, né? No final das contas, quem não tem acesso ao esporte é o filho do pobre. É o filho do pobre. É. No final das contas é isso. É isso. Porque assim, na escola dele tem educação física. O professor tinha 25 anos, saiu ovacionado da escola depois de decidir trocar de estado. Então, em todas as escolas que ele estudou particular, tem professor de educação física. Eu estudei toda a minha vida em escola particular e tinha professor de educação física com quadra coberta, com prática de basquete, de vôlei, de futsal, não tinha esgrima, né? Mas tinha todas essas modalidades. Quer dizer, no final das contas, quem não tem acesso ao esporte é o filho do pobre. Infelizmente, é verdade, né? E muitas das vezes é o filho do pobre que, mesmo sem todo esse acesso, acaba conseguindo ascender, né? Principalmente no futebol, no boxe, em muitas categorias de esporte. Qual é a opção que o cara tem? Exatamente. Ele entra na quadra, no ringue, pra dar a vida ali. Para dar a vida. O MMA, né, tem proporcionado essas mudanças também, né, na estrutura familiar de muitos atletas, como o futebol, né? Mas é um universo de muita luta, né? Então é difícil, e a gente também não pode achar que isso é para todo mundo, né? Que o cara entra no MMA sonhando que ele vai ser, né, um campeão do UFC, né, um cinturão do UFC. É uma realidade de muitos poucos, como a Série A, né, e o futebol das primeiras divisões das principais ligas europeias. Isso é para poucos, né? Minoria. Família, vamos falar de família? Opa! Como foi que este indivíduo, nosso convidado excelentíssimo, entrou, né, na carreira já de jornalista? Né? Bom, você quer ser jornalista, André? Não. Eu já ia falar que ia ser incoerente, se ele estivesse falando incoerência. Okay. Você quer ser o quê? Jogador de futebol. Fala no microfone aqui pra ficar registrado. Jogador de futebol. Olha lá. Coerente. Muito bem. Bom, primeiro que o Andrezinho gosta de participar disso. Ele tá um pouco agitado porque ele tá eufórico, né? Então ele quer estar participando, ele gosta de estar participando dessas conversas. Então, esse é um ambiente que é muito estimulante para ele. Então, quando ele apresentou o Globo Esporte comigo no Dia dos Pais do ano passado, foi um pedido dele. Ele mesmo pediu para poder participar do Globo Esporte, né? Então, a gente preparou, né, criou o ambiente necessário para isso, né? E foi uma experiência que ele teve. Outro dia o Esporte Espetacular queria crianças participando do programa, mandando mensagens pro... Como é que é o nome do detetive da Casa Azul? Pedro, né? Pedro, né? Detetive da Casa Azul, né? O Pedro? Nem lembra mais. Era o Pedro. E ele estava no Esporte Espetacular, né? Justamente para conversar com as crianças. E eles precisavam que uma criança gravasse uma pergunta pro Pedro, né? E ele foi lá, fez a pergunta dele, participou, já se apresentou em eventos, né, do Tealentos, no Teatro da Paz. Então, eu nunca me apresentei no Teatro da Paz, né? Então ele já está no Esporte Espetacular. Para eu poder fazer algum conteúdo pro Esporte Espetacular, levei um tempinho na carreira, né? Então ele já chegou estreando, né? De forma jogador mais... ou artista? Ou todo jogador é artista? Você gosta de ser um artista ou você é um jogador? Você é um showman, né? Os dois. Devia fazer essa pergunta pro Neymar, né? Eu queria responder. Eu acho que ele ia dizer, eu sou o Batman. Provavelmente. Só falta roupa, dinheiro ele tem. Mas o Andrezinho tem participado, assim, desses eventos, assim, pontualmente, dessa forma. Eu acho que é uma forma de mostrar também, né, para as pessoas que nós temos as crianças, né, que estão dentro do espectro autista e que a gente pode oportunizar para elas essas experiências, né? Então é difícil, né, a gente garantir assistência para as crianças, diagnóstico, é um universo que requer muita atenção, né? Mas o Andrezinho, nesse sentido, tem se adaptado bem nessas participações. Essa inquietação na cadeira, professor, é qualquer criança. Qualquer criança. Isso aí é normal. Aí eu digo isso porque, infelizmente, né, eu conheço alguns casos aí de famílias que o colégio chega, faz todo esse trabalho com a sessão psicopedagógica, olha, seu filho precisa ser encaminhado e tal, e os pais muitas vezes não aceitam, é difícil pro pai, não, meu filho, entre aspas, é normal, não vai visitar psicólogo, coisa nenhuma. Isso acaba atrapalhando, né, esse auxílio aos filhos ali, infelizmente. Eu conheço vários casos de pais assim,
que eu acho até que por medo, né, eles acabam ali não acreditando no trabalho do psicopedagogo da escola e acaba, em vez de ajudar, mais atrapalhando, né, os filhos, e é complicado isso. Eu acho que quando você tem uma demanda que você precisa dar encaminhamentos, né, se você tem um diagnóstico de uma criança com autismo, você precisa garantir com que ela seja tenha um tratamento, né, as terapias que são necessárias. Se você fica adiando isso, não, mas será que é isso mesmo? Não, mas eu acho que não, porque ele é tolo, não, porque ele é mimado. Você só está perdendo tempo e as coisas vão se acumulando. Então, assim, o desenvolvimento de uma criança, ele é extremamente complexo, né, e a gente tem etapas que precisam ser observadas, né, da fala, né, do comportamento, né? Então são coisas que a gente não pode deixar de observar. E se você negligencia isso, né, essas coisas tendem a se acumular. No caso do autismo, se a gente não consegue garantir com que ele tenha um tratamento adequado, né, desejável, ele começa a ter atrasos na fala, atrasos na sociabilidade, então ele começa a ter dificuldade para interagir com outras crianças. E lá na frente pode ser um adolescente que não teve a sua inclusão garantida no ambiente escolar e começar a ter, né, ansiedade, depressão. Então, assim, são coisas que precisam ser observadas, porque senão as coisas vão se acumulando e vão trazer mais problemas lá na frente. E essa interação toda que tu permite que ele tenha acesso, tipo, participar daqui, ter participado lá na TV contigo, no Teatro da Paz lá, toda essa integração com essas atividades, tu acha que traz benefícios para ele, né? Sem dúvida, eu acho que o Andrezinho ele precisa entender que ele pode desenvolver qualquer atividade que ele queira fazer, né? Eu acho que a criança, né, que tem essas experiências, independentemente se ela seja autista ou se ela tenha TDAH, se ela tenha síndrome de Down, mas qualquer criança, né, quando ela vivencia experiências diferentes daquilo que ela está no dia a dia, eu acho que são coisas extremamente prazerosas e que vão garantir a elas uma memória afetiva importante nesse relacionamento de pai e filho, né, da presença da família. Então, eu acho que são coisas que são importantes para qualquer criança, seja neurotípica ou seja atípica, né? Então, são coisas que, para ele, vão ficar guardadas na memória para sempre, né? Então, isso acaba, dentro dessa vivência dele, dessa experiência dele, eu acho que são coisas que vão ficar guardadas de uma forma muito positiva. E ele André, não tá correndo nenhum risco até onde eu sei, né? Com certeza. Quanto tempo a gente já tá, Diogo? 57, viu? Só uma hora, viu? Só meu relógio. Não, mas eu tenho uma pergunta muito importante aqui, voltando agora pra nossa conversa anterior sobre o mundo do esporte e tal. Rolou uma parada muito interessante recentemente com o Clube do Remo, que foi de uma empresa. Eita. Já sabe qual é o nosso time se aqui, eu não né? me engano, da Europa. Vocês estão muito interessados no Remo, né? Mas aqui a gente não tem time também. Aqui Andrezinho, qual é o time que eles torcem, você sabe? Olha aí. Sabe? Treinado. Mas aquela empresa chegou querendo comprar não o Remo, mas a parte de futebol do Remo, certo? E teve toda uma discussão lá na diretoria e decidiram que não. Minha opinião é que eu achava que tinha que ter vendido o futebol. O clube continuaria o Remo. Ia entrar em investimento, ia conseguir com jogadores com mais qualidade, porque sabe, o Remo não conseguiria sair dessa lama que ele não consegue sair, cara. E quando põe a cabeça pra fora, que ele foi pra segunda divisão, logo depois cai de novo. E é uma coisa... Égua, né? Ioiô. Subiu e caiu no mesmo ano. Égua. Isso é Macumba do rival. Macumba do rival. Foram lá no subiu e caiu no mesmo ano, cara. E tipo, essa questão de capitalizar clubes é a coisa mais natural do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo afora, né? E quando chegou aqui pro Remo, todo mundo viu com desconfiança, com ai meu Deus, não sei o que. Já temos 59 minutos? Isso. Tem mais tempo ainda? O tempo é livre. Tá, vamos lá. Quando eu perguntei se tinha alguma pauta, né? Não, é livre o tema, a gente vai falando e tal. Pelo menos, né? Eu tenho informações sobre isso que vocês estão falando. Olha lá! Exclusivo! Vamos lá por parte. Bom, primeiro que você está falando de uma sociedade anônima do futebol, né? Que é um modelo hoje de... É um modelo que os clubes podem ou não adotar do ponto de vista jurídico, né? Então, tradicionalmente, os clubes brasileiros são uma associação, né, sem fins lucrativos. Né? Os clubes se constituem dessa forma, né? Isso é direito civil. Então,
nós temos as fundações, nós temos as associações, né? E isso é muito importante porque, apesar da mídia tradicional falar de clube falido, não existe falência dentro de uma associação esportiva, né? Não existe lucro dentro de uma associação esportiva. Existe superávit, déficit e por aí vai. Então tem associações que são superavitárias, deficitárias, né? Quando você vai e cria a Sociedade Anônima do Futebol, você permite com que o clube destine as suas atividades futebolísticas para uma sociedade anônima. E você acaba criando, então, características de uma empresa. Então você pode pedir recuperação judicial, você pode de fato falir, né? Só que a lei, ela é um pouco voltada justamente para tentar encontrar um modelo que garanta aos clubes esse patrimônio, que ele se torna intangível, porque quando você tem, por exemplo, essa dívida trabalhista, esse passivo, ele não entra nessa conversa. Então você meio que... Posso até estar cometendo um erro jurídico aqui, mas assim, você quando opta pelo modelo da Sociedade Anônima do Futebol, aquele patrimônio do clube, ele não entra nessa conversa, né? Então assim, só que ele passa a pagar imposto, que a associação ela é isenta de 2 impostos, né, que não entram nessa conta. Você passa a emitir o que eles chamam de debêntures fúteis, né, que são os títulos, né, para o mercado, que são regulados inclusive, né, pelo mercado. Então tem várias possibilidades, né? Essas experiências aconteceram na Espanha, aconteceram em outros países, e a gente está ainda tentando entender o que é que vai acontecer, para onde as SAFs vão levar o futebol brasileiro. A legislação é nova, né? A legislação é nova, foi aprovada agora, né, pelo governo federal em novembro. Então, assim, é uma legislação... Outubro, novembro, mas é uma legislação que a gente ainda precisa entender como na prática ela vai funcionar. Mas a proposta era fazer com que os clubes diversificassem a sua forma de captar recursos. Né? Então, a emissão de títulos no mercado é uma forma, né, de você garantir uma financiarização desses clubes, né? Que as associações esportivas não teriam a possibilidade de emitir esses títulos. Elas até desenvolvem atividades econômicas, mas não atividades lucrativas. Então tem diferença nessa conversa. Tá dormindo? Tá roncando? Quer sentar ali com a mãe? Agora falar de dormir. Por que eu fiz todo esse preâmbulo? O podcast é do esporte. A gente tá falando sobre esporte. Por que Tem muito remista na ponta da cadeira querendo ouvir o que a gente tá falando agora. Por que eu fiz esse preâmbulo? Para que as pessoas possam entender que era uma mudança extremamente radical na estrutura do Clube do Remo que estava se propondo. E é radical mesmo, porque você está tirando uma associação e passando para uma empresa. No Brasil, né, existe a cultura de dizer que o que é bem administrado é porque é empresa. E tem empresas que, né, não são nada bem administradas. Então, assim, não é necessariamente, né, uma regra, né, você ser uma empresa e ser bem administrado. Nunca foi proibido você abrir uma empresa para ter futebol. Né? Um clube empresa nunca foi proibido no texto da lei. Né? Então, existem clubes empresas. Né? Aqui, se eu não me engano, o Real alguma coisa, que já disputou inclusive a segunda divisão do Campeonato Paraense, é um clube empresa. Tem CNPJ, né, como clube empresa, mas não é uma associação esportiva. No caso do Remo, o Remo tem um número enorme de conselheiros, né? Porque ele é uma associação esportiva centenária. Né? Então, assim, para você causar uma transformação dessa dentro do clube, em que você passa a ter um investidor, que você passa a ter acionistas, e os donos do clube vão perder, né, uma série de poder de decisões dentro desse clube, é uma mudança cultural muito grande. Então o clube naquele momento entendeu, né, que não queria fazer essa mudança. Agora, o que eu acho que não pode também é estigmatizar a Sociedade Anônima do Futebol como o último recurso para os clubes deficitários, que foi o que aconteceu com o Cruzeiro, com o Vasco e com o Botafogo, que estavam no fundo do poço e decidiram adotar o modelo, estão financiarizados, com investimentos, né, que estão sendo feitos no clube, e tem trazido resultados dentro de campo. Né? Agora você vê, assim,
assumir essa mudança é um desgaste enorme. Você viu que o Ronaldo Fenômeno, quando demitiu o Fábio, meu amigo, foi o fim do mundo, né? Então você imagina, hoje talvez se um sheik, né, chegasse aqui, desembarcasse em Belém, comprasse o Remo, como você está falando, será que o torcedor do Remo ia achar isso positivo, negativo? O Vinícius não estaria mais nos quadros de funcionários. O Vinícius certamente, né, teria sido já tinha rodado, ia rodar, né? Por quê? Porque tem um dono. Né? Agora, claro, precisa haver a questão da transparência, né? Tem que seguir todas as regras de mercado que são previstas nos investimentos financeiros e tal. Então, não é bagunça. Você chega lá, você é dono do negócio, entendeu? Não. Porque senão o cara compra uma parte do Botafogo, compra uma parte do Flamengo, compra uma parte do Vasco. Ganha um time que ele quiser. E faz entendeu? Uma jogada casada. Exatamente. E aí precisa observar essas coisas. Tudo isso, meu Deus do céu. Mas e aí, tu acha que seria mais prejudicial do que benefício? Aquilo que eu te falo, assim, por que o Palmeiras e o Flamengo nem tanto mais hoje, né? Mas ainda é um clube que está muito bem organizado do ponto de vista financeiro, né? Mas o Palmeiras, vamos pegar o Palmeiras hoje como o clube hoje referência, né, em gestão, né, com a Patrícia e tudo mais. O Palmeiras poderia fazer essa migração? Poderia, certamente poderia atrair mais investimentos. Mas aquilo que eu falei, tem usado a SAF para tirar times do fundo do poço. Eu não sei se é um recurso exclusivo para times que estão deficitários. Eu acho que pode ser praticado por outros clubes que estão muito bem sanados. Agora, a migração não vai garantir que seja bem administrado. Porque, como eu falei, tem empresas que têm capital aberto e são mal geridas, né, e não trazem resultados. Então, assim, a gestão, eu acho que ela pode ser feita na associação, como é feito no Palmeiras, que é uma associação esportiva, uma estrutura totalmente tradicional, ou como está sendo feito no Cruzeiro, que tem, né, talvez seja o melhor exemplo, mas o Botafogo também, né, com o John Textor, né, inclusive está procurando um lugar para ele construir um estádio, né, e tudo mais. Quer dizer, são modelos diferentes, mas o que vai fazer toda a diferença é realmente na gestão. Aí se não tiver uma boa gestão... Eu concordo contigo 100%. A minha única visão sobre o clube do Remo nessa situação é, cara, o que está sendo feito não está dando certo. Então, e há muito tempo. Então era bom fazer uma coisa nova. A minha avaliação sobre o que aconteceu no Remo faltou ser transparente e preparar a opinião pública, explicar o que é a Sociedade Anônima do Futebol, o que você estava planejando fazer, quais eram as vantagens sobre isso, dialogar, né, e explicar o que você está querendo fazer. Chegar a partir de hoje, olha, a partir de hoje a gente vai vender o time e vai ter um dono. Calma, como assim? André. Então, assim, é o tipo da coisa que precisa ser dialogado. Como é uma coisa muito nova, muito recente, as pessoas evidentemente não conhecem e vão causar uma estranheza, né, de ver uma mudança radical. Então o ser humano ele tende, né, a ter a ser resistente a essas mudanças radicais, a história mostra. Né? Verdade. Você torce pro Cruzeiro, pro Vasco ou pro Botafogo? O Vasco não pode. O Vasco não pode. Vasco não pode. Qual é a SAF que você mais torce? E aí tem esse lance, né? A gente vai torcer por empresas e tudo mais. Né? Agora a minha coisa que realmente me deixou espantado foi o fato do Ronaldo Fenômeno ter... Peraí que eu vou comprar o Cruzeiro. Cara, ele é tão rico a esse ponto, cara. Fica assim, meu Deus, é tipo cara, o Elon Musk lá. Eu quero comprar o Twitter. Depois desistiu, né? Ele desistiu. Não quero comprar. Não. Só queria ver como é que a bolsa ia se comportar, né? Se ia subir, se ia descer. Muita malandragem. Ai, meu Deus do céu. A gente conseguiu falar sobre tudo aqui. Tem alguma coisa que tu... Considerações finais? Considerações finais. Não, eu fico muito feliz de ter recebido o convite de vocês. Acho que foi um papo que fluiu, né? A bola rolou. O gramado estava em boas condições. Né? Parece Bainão, ó. Não teve nenhuma entrada desleal, todo mundo aqui jogando. Só cartão vermelho. Quase cartão vermelho, quase. Por indisciplina. Quase. Você quase foi expulso do amarelada, jogo. Amarelada. Na próxima partida tu tá fora. Já não joga. Já não joga, ficou amarelado. Tá pendurado. Tá pendurado. Difícil. Mas é isso, fico muito feliz. Obrigado pelo convite. Eu acho que essas conversas são legais pra você trazer o André numa perspectiva diferente da que a gente está habituado a ver no dia a dia. A gente tem ali 8 minutos, 12 minutos para trazer as notícias. A gente não fica emitindo opinião, a gente não fica ali falando se é certo ou errado. Nossa função ali é noticiar, né? Então... E aqui tu tá numa outra posição, né? Aqui a gente tem um tempo para bater um papo, né? Trazer
a minha opinião, as minhas subjetividades, né, o que eu acho para o esporte de uma forma muito mais ampla do que não só o futebol. Valeu demais, cara. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado por... Toda a tua família tá aqui pra gente. A tua esposa tá ali, ela tá escondida. Ela não quiser fazer nada. Deu oi. Oi. Tá ali, teu filho, tu vê a família toda perfeita, sabe? Muito agradecido mesmo pela tua participação. Valeu, cara. E a gente vive insistindo aqui no nosso podcast, assim, por ser pequeno aqui, tudo mais, a gente começando. Eu penso assim, se fosse em outro lugar no Brasil, talvez a gente não conseguisse nem metade do que a gente tem conseguido, porque as pessoas aqui de Belém são, de certa forma, mais acessíveis. As pessoas que eu digo assim, que já tem uma carreira, que já tem um nome, a gente convida, elas vêm, a gente se surpreende que a gente convida as pessoas e elas vêm, entendeu? Foi mais difícil fechar com o Andazinho. O Andazinho tá cada vez mais famoso. Jogador cara, difícil por esse passe. Mas é por isso que a gente fica muito agradecido mesmo, de verdade, valeu. Bacana. E você que tá acompanhando a gente, não se esquece de curtir, comentar. Se inscreve no YouTube, porque a gente tá tentando monetizar o canal pra ver se entra uma verba aqui, que a gente não joga futebol não, a gente não tem dinheiro. Não tem dinheiro, infelizmente. E acompanhe nosso conteúdo, a gente sempre tenta trazer aqui pessoas interessantes, histórias interessantes, conteúdo de qualidade. A gente fala besteira muitas vezes, a gente fala merda, faz piada, mas em muitos momentos a gente tenta trazer conteúdo que quem assiste o podcast vai sair com algo a mais daqui, entendeu? E isso é bem legal, esse é o nosso objetivo, aqui é o nosso mote, digamos assim, entendeu? Andazinho, dá tchau pra galera. Tchau, galera. Então não perca o nosso programa, o nosso mesmo canal, nosso mesmo horário e valeu, tchau. 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 Tchau.